Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre planejamento familiar, financeiro e proteção. E para isso eu convidei um amigo que eu fiz aqui uma amizade muito bacana aqui da Palhoça, que é o Carvalho Produções, o André Carvalho. Eu vou te adicionar aqui, André, deixa eu ver como é que faz. Mandei aí o convite. Pessoal que está aqui no meu Instagram de coach, no meu Instagram pessoal, quiser me acompanhar, vou ter muita alegria e satisfação em receber vocês. Olá, tudo bom, André? E aí, tudo bem? Como Tudo estamos? ótimo, tudo certo e você? Tudo jóia. Tentando enquadrar aqui a tela que o Instagram ele dá umas mudadas aqui, às vezes a gente desaparece, mas acho que Uhum. agora já estamos melhores aqui. E aí, Tá. Carol, e essa correria desses últimos dias, como estamos? Então, a gente achava, né, que apesar da pandemia, ficar em casa, o pessoal achou que teria tempo de sobra, né, para ler, para atualizar muita coisa, organizar a vida, mas não sei você, mas aqui muito mais trabalho do que antes, né? O que mostra que, por mais que a gente pense como serão as condições de futuro, dependendo do cenário, nós podemos ser surpreendidos, né? Essa ideia de que estaríamos aí com muito tempo sobrando, de que íamos poder maratonar séries de Netflix e por aí vai, não está se mostrando uma realidade plena, né? Muita gente, eu sei você aí como é que está a sua realidade, a minha aqui não está diferente, muitos amigos têm relatado isso, a gente está trabalhando de uma maneira muito mais intensa, muito mais reféns aí do dia a dia do que estava na dita, então, realidade que tínhamos até dezembro, né? Uhum. Sim, e o nosso serviço de tanto de consultoria para gestão de negócios, de consultoria de autoconhecimento e a consultoria de proteção financeira não é, infelizmente deveria ser, né? Poderia, não é uma necessidade essencial. Então as pessoas postergam, né? E aí o que que acontece? A gente que trabalha com vendas, a gente aumenta, né, o volume de atividades para ter um retorno. Porque realmente, sendo bem realista, né, ouvindo os feedbacks, o que que a gente está ouvindo muito das pessoas que acham importante fazer um planejamento, mas hoje as pessoas estão muito focadas no que é essencial, que é a alimentação, é o combustível e isso, né? Ainda bem que hoje a gente tem muito mais entretenimento, no sentido de séries, de além dos livros, né, do conhecimento. Mas aí, para falar um pouquinho sobre isso, agradecer o pessoal que está entrando aí, está acenando. Eu não estou conseguindo dar um ok, mas sejam muito bem-vindos para falar de um assunto muito importante que talvez, se nós tivéssemos um planejamento lá atrás, hoje nós não teríamos, estaríamos numa situação tão crítica. Você concorda, André? Perfeitamente. Aqueles que foram surpreendidos com a realidade dos meses de janeiro e fevereiro e que tinham, de alguma maneira, uma reserva, uma condição para lidar com o inesperado, foram surpreendidos também, logicamente, precisaram se adequar, mas tiveram uma flexibilidade muito maior de lidar com esse dia a dia do que aqueles que estavam aí, eu gosto de dizer, né, o efeito Zeca Pagodinho, né, o pessoal que deixa a vida me levar continuamente. É Deixa eu lógico me que levar. é lógico que assim, é difícil quando a gente fala em planejar, seguir esses planejamentos, isso envolve desde a condição de disciplina até o entendimento do cenário e do contexto que nós estamos vivendo. Algumas vezes não só disciplina é suficiente, às vezes sim, precisa de um pouco de sorte para que tudo ande perfeitamente e a gente consiga lidar com o desenho que a gente fez de planejamento, mas é muito mais fácil a gente pensar na trajetória e buscar os alvos do que não ter trajetória nenhuma e tentar ver se no meio do caminho algum alvo esbarra na gente sem querer. É muito mais difícil. Então, lógico, neste momento, as pessoas talvez não estejam olhando agora para o futuro porque a realidade presente está exigindo demais. Mas não quer dizer que nós não vamos ter futuro. Então, pensar um pouco em replanejar, né, ou caso não tivesse o planejamento, em neste momento se planejar, é fundamental. Afinal, a gente está levando essa mensagem para as empresas e a gente esquece que a primeira empresa que precisa dar certo é a nossa, né? A nossa vida, a nossa realidade, a nossa felicidade. Então,
Tem alguns colegas que estão nos acompanhando agora, outros vão nos acompanhar na gravação dessa live. E aí, Carol, eu quero te agradecer demais. Né? Eu não sei o quanto que eu vou estar aqui à altura do teu convite, mas você pode ter certeza que eu vou estar sempre à disposição para que nós estejamos juntos aí nessas orientações, ajudando os amigos o quanto nós pudermos e estivermos no nosso alcance. Legal. E a tua participação aqui, falando um pouquinho de planejamento, você também da área de administração, né, mestre. Até vou depois te pedir para você se apresentar, né, um pouquinho, falar um pouquinho de você. Mas é muito importante não estar agregando valor tanto para mim, né, para o meu negócio, né, mas para as pessoas, que é isso que a gente precisa, né, informação de qualidade, conteúdo. E aí, falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece, né? Eu sou a Carol Camilo, eu sou coach, formada em administração, e também agora estou executando uma nova função, porque a gente sabe que um planejamento eficaz também, a gente vai gerando renda de várias formas, né? A gente não fica refém de apenas um negócio. Então, eu sou coach, eu trabalho com consultoria empresarial, né, no sentido de gestão de líderes e equipes, mas cadê as equipes? Cadê os líderes? E não é uma necessidade iminente, né? Hoje as pessoas estão mais preocupadas aí com a folha, né, em sustentar as famílias e manter. E aí eu venho também com essa nova proposta, que é uma carreira incrível, que eu estou apaixonada, cada dia eu fico mais feliz de fazer uma consultoria, de prestar um serviço de conscientização para as pessoas sobre elas se alertarem para o planejamento financeiro. A pandemia está aí para mostrar que nós precisamos nos organizar, né? Eu estou lutando todos os dias com uma cultura de imediatismo e excesso de otimismo, porque o otimismo é bom, mas em excesso ele prejudica, né? Então, eu sou atualização do software aqui. Então, sou treinanda da Mongeral a Egon, né? Agradeço a Annelise, a Natália, que estão dando essa oportunidade de trabalhar com isso, porque toda vez que eu falo com uma família e eles me falam assim, realmente, Carol, como é importante essa questão. Só que hoje a gente não tem condições, a gente está trabalhando de dia para comer de noite. Então, é uma realidade que a gente precisa mudar a partir de agora. E aí eu fiz esse convite para você, né, André, para a gente falar um pouquinho do planejamento financeiro e também por que é importante ter um seguro. E aqui, na minha intenção, não é ser chata ou somente vender, porque tem que fazer sentido para as pessoas. E é mudando essa cultura aos poucos, né, que as pessoas vão perceber o quanto é importante. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, a tua formação, né, a tua importância. Conheci você através da ACIP, que é a Associação Empresarial, que agrega valor aqui também para a nossa cidade. Bom, é uma honra, Carol, obrigado pelo convite, aos amigos que vão estar nos acompanhando. Eu tenho na minha formação também uma condição um pouco eclética, eu tenho uma formação na área de turismo, também sou administrador, tenho um MBA em gestão estratégica e em gestão educacional, sou mestre em administração com enfoque em marketing e comportamento do consumidor. Hoje sou doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina e além da formação acadêmica, eu tenho aí aproximadamente uns 15 anos atuando como executivo em empresas variadas, algumas aqui de Santa Catarina. Passei quase 13 anos em Minas Gerais, atuando diretamente em entidades representativas empresariais, então conheço muito a realidade de micro e pequenas empresas, conheço a realidade dos MEIs. Tive alguns projetos que tiveram abrangência internacional, outros nacional. Para que o pessoal tenha uma referência, eu participei ativamente do grupo que foi direcionado para lidar com os impactos do rompimento da barragem de minérios lá em Mariana. Foi uma situação bem trágica e teve uma comoção nacional. Estive conhecendo a fundo aquela realidade, participei com as empresas de algumas daquelas regiões e muito disso gerou alguns insights, algumas ideias que agora, nesse momento em que a realidade se tornou aí global, muitas empresas acabaram tendo a oportunidade de vivenciar também nas suas realidades e que alguns daqueles exemplos que a gente viu lá e também em outros cenários acabam sendo ideias para lidar com as múltiplas, as diversas facetas aí de impactos que os negócios têm. Alguns desses negócios tiveram alguns impactos
bem severos. Vamos pensar aí no pessoal da área de turismo, agências de viagem, transportes, todo o processo de deslocamento das pessoas, que nesse momento foi um dos mais impactados e que se projeta como um dos ramos que talvez seja dos últimos a encontrar recuperação, a encontrar caminho. Outros, em contrapartida, sofreram impactos, mas algumas empresas conseguiram aproveitar esses impactos até para crescimento. Pensemos aí nas empresas de alimentação, com os deliveries, com o processo de entregas, os atendimentos online. Então, ao mesmo tempo que essa realidade nos trouxe desafios do ponto de vista da dificuldade, também construiu oportunidades. E aí muita gente pensa assim, né? Ah, mas isso era impossível de planejar. Lógico, era impossível de planejar que nós íamos acordar um belo dia no Brasil e nós íamos ter uma realidade pandêmica batendo na nossa porta a partir de uma doença que se propagou no globo inteiro. Porém, era possível sim imaginar que nós temos momentos sazonais nas empresas, alguns momentos onde está tudo favorável, em outros momentos onde está tudo ruim, e a gente precisa dosar isso, aproveitar o que vem do momento bom e tentar fazer com que hajam ali artifícios para que no momento ruim a gente consiga transportar para lá e lidar com ele. Isso passa pela reserva financeira, isso passa pela definição de metas, pelo plano de negócios e, por que não dizer, né, pela segurança. Daí vem o nome, né, do seguro que você menciona quando a gente conversa um pouco sobre o que fazer para ter preparos futuros. Algumas pessoas talvez digam para você, né, isso não é de primeira necessidade. Bom, vamos lá. Pensar no futuro é uma necessidade que todos nós temos. A gente tem que viver o presente? Sim. O grande problema que nós temos na realidade econômica hoje no Brasil é que a grande maioria avassaladora das empresas, você imagina, 93% dos CNPJs hoje são micro e pequenas empresas registradas no Brasil. Olha o percentual disso. E a maioria absoluta desses 93%, ela tem essa dificuldade. São empresas pequenas e que lidam com aquele processo de velocidade. Quer dizer, eu tenho que garantir hoje de manhã o que eu vou pagar à tarde e garantir hoje à tarde o que vai ter amanhã de manhã. E essa velocidade é absurda no dia a dia, apagando incêndio. E quando a gente vê, o futuro chegou e eu, puxa, não tenho como aproveitá-lo. Ao passo que as empresas maiores, mais estruturadas, têm isso como obrigação. Todos os anos fazem o seu planejamento do ano seguinte, preparam o seu orçamento do ano seguinte, têm metas definidas plurianuais, geralmente 5 a 10 anos, sabem quais são os objetivos traçados e para isso definem o seu negócio, o que eles querem hoje, o que eles querem para o futuro e perseguem isso independente do cenário em que estão vivendo. Aquelas pessoas que estão muito bem de vida lidam com as suas finanças pessoais da maneira como essas empresas grandes lidam com seus orçamentos. Então nós conhecemos muitos dos nossos amigos que dividem conosco quais são os seus sonhos, o que gostariam de conquistar, quais são os direcionamentos que querem dar para suas carreiras e que às vezes mesmo nestes momentos que nós estamos vivendo, dizem que isso é apenas uma dificuldade a mais que se colocou no seu caminho, mas que continuam perseguindo aquelas condições que traçaram em algum momento mais para trás e com isso utilizam ferramentas para garantir a busca desse futuro. A parte financeira ela é indissociável, ela faz parte disso. Então a gente tem que construir um pouco dessa cultura de pensar no futuro e preparar o nosso bolso para ajudar a lidar com a chegada dele ou uma forma da gente conquistá-lo. Isso, e é até uma questão que é bem cultural, assim, a gente já traz o nosso padrão, né? Que nem você falou, hoje um empresário, ele traz aquele padrão que ele tem na vida pessoal, porque o micro se projeta no macro, né? Então, a maneira como eu lido com aqueles centavinhos, que eu cuido daquelas moedinhas, é a maneira como que eu vou lidar com os meus 1.000 ou milhares. Então, é uma questão de quebra de paradigma que aos poucos vão sendo modelado, né? Você concorda? É uma quebra de paradigma, mas vamos pensar, Carol, que essa quebra de paradigma ela exige uma briga de um tamanho assim
super difícil de dimensionar para algumas pessoas. Isso é algo extremamente complexo. Por quê? Porque passaram a vida inteira sendo sabatinadas, em alguns momentos até educadas, a pensar exatamente no contrário. Vamos lá, nós que temos aí um pouquinho mais de 15 anos, eu e você, né? Nós que temos assim uma idade um pouquinho mais avançada, né? Nós ou vivenciamos ou somos de uma época onde as nossas famílias, os nossos pais vivenciaram ativamente e comentavam com a gente em casa uma realidade que não é muito distante. Nós estamos falando aí do final dos anos 80 até um pedacinho dos anos 90, onde a gente tinha condições bem complicadas. Vamos começar falando, por exemplo, das taxas de juros e do impacto na inflação. Né? A inflação que nós vivíamos no final dos anos 80 era absurda. Nós tínhamos alguns momentos onde se falavam em juros de 300% ao mês, 400% ao mês, para compensar um impacto de uma inflação também em percentuais galopantes. O que queria dizer essa inflação? Queria dizer o seguinte: se você ganhava hoje R$ 1.000 e você com isso tinha poder de compra nos primeiros dias do mês, você tinha que comprar tudo que você podia agora. Porque lá no final do mês, a inflação já tinha comido tudo, os preços já tinham aumentado. Então, na última semana do mês, a sua capacidade de compra, ela já não era mais equivalente àqueles 1.000, era uma capacidade de compra equivalente a 500. Então, as pessoas elas não eram estimuladas a guardar dinheiro, porque guardar dinheiro era aquela máxima: eu vou colocar ele lá num cantinho, no dia que eu for pegar ele, ele não está valendo nada. Então, por que eu vou guardar? Por que eu vou pensar no futuro com a minha referência financeira? E nós vivemos essa educação no Brasil. Nós fomos todos nós estimulados a pensar que esta condição é uma condição errada. Né? A gente não podia ter dinheiro guardado. Né? Lógico, quando a gente fala dinheiro guardado, não quer dizer dinheiro parado. Né? As pessoas que hoje lidam melhor com a sua condição financeira não estão deixando dinheiro parado. Né? Elas estão pegando reservas, estão aplicando, fazendo com que esses juros não sejam trabalhados na direção de ser comidos pela inflação, mas sim gerar rendimentos, gerarem algumas vezes dividendos, como é o caso do investimento em ações, do investimento na participação em alguns fundos empresariais, para que esse dinheiro se reverta em mais dinheiro. Mas isso é uma pauta que entrou na realidade do brasileiro há poucos anos, de uma maneira massiva. Os números, por exemplo, de investimento no Ibovespa, eles ainda são muito tímidos no Brasil. As pessoas que investem em ações no Brasil, se a gente for comparar com as pessoas que investem, não as empresas que investem, mas as pessoas, a pessoa física que investe na compra de ações nos Estados Unidos, o Brasil ainda é uma parcelinha muito pequena. A gente ainda não se acostumou a buscar formas de fazer com que o dinheiro seja favorável à nossa realidade, à nossa vida e ao nosso futuro. Isso não se ensina na escola. Então, enquanto alguns países têm, por exemplo, orçamento doméstico e finanças pessoais como até disciplinas nos seus planos, aí, nos seus currículos para o ensino médio, isso em outros países já acontece há muitos anos. No Brasil, isso é algo que vem de uma maneira externa. Alguns têm a felicidade de encontrar desde cedo orientação sobre isso, mas a grande maioria dos brasileiros ainda não tem qualquer orientação que os ajude a lidar com as suas próprias finanças. Então vem essa ideia: opa, eu lidar com isso nesse momento não é uma prioridade, pensar no futuro não é prioridade. Vamos olhar para a realidade de outros países também. Os investimentos eles seguem ativos de pessoas físicas em vários locais do mundo. Então, por que não aqui no Brasil também? Por que não pensar no futuro também? Por que não lidar com a nossa condição financeira de maneira mais favorável também? É um trabalho de formiguinha. Como as pessoas não estão educadas, a gente tem que convencer um a um o quanto que isso pode impactá-las. Para algumas pessoas vai exigir um investimento um pouco maior, para outras nem tanto, não vai fazer tanto sentido, mas de alguma maneira para todas as pessoas é algo que as ajuda a lidar com os impactos que elas vão ter aí ao longo da sua vida. Entendi. Então, falando de planejamento, o quanto é importante, então tu vê, a gente foi lá atrás na história, né, na época que a gente, infelizmente, a cultura foi se modelando
há uma necessidade de não aguardar o dinheiro monetário, mas transformar eles em já recursos, né, para sobrevivência. Talvez um imóvel, já ia lá, quem tinha condições mais comprava, ou alimentos. Eu me lembro muito de ouvir falar, né, não peguei tanto essa época, mas eu sempre ouvi falar que a inflação era muito, muito complicado, assim, de saber lidar com ela, a questão econômica, né? E aí tu vê os reflexos na nossa sociedade de viver uma cultura de imediatismo, de consumismo, né? De receber para gastar e a maioria das vezes gastar antes, né? Que é o cartão de crédito, né? Já consumir para pagar depois. Então a gente trabalha e eu acredito que a pandemia vai mudar muito a questão, porque as pessoas estão em casa, estão economizando mais, estão deixando de sair, de ter festas, de ter eventos, de gastar com aquilo que é desnecessário. Então pode ser que isso venha como um dos fatores favoráveis para as pessoas se conscientizarem de ter uma reserva financeira, de ter um planejamento. E planejamento é uma coisa que sempre me assustou, assim, e por vários fatores. Eu sempre pensava assim, ai, não, como é que eu não conseguia? Só que, assim, para um administrador, o primeiro princípio é administrar, né? Da administração é planejar, perdão. Então, o planejamento é uma coisa que as pessoas fogem e ele começa o quê? Analisar a tua realidade atual, o que tu vai fazer com esse revalor que tu tens, né? Como vai gerir e em uma palestra, eu aprendi, aquilo ali me despertou, nunca mais esqueci. Ele falou sobre educação financeira, uma palestra de educação financeira, né? Falou sobre viver abaixo das tuas posses, né? Sempre ter uma reserva, sempre guardar e investir. Aí ele falou, por que hoje tem tanta desigualdade no Brasil, né? Tem pessoas com seus milhões, enquanto tem gente que ainda passa fome no nosso país, né? E sem entrar em ideologias ou políticas, mas o que pode ser feito para mudar isso? Educação financeira. E quando eu ouvi isso, eu disse, mas como? E é exatamente o que você falou para nós agora, né? Que existem culturas, né, que estão mais à frente do que a nossa, e até pela questão de incentivar as pessoas, de saber que se eu tenho um recurso financeiro melhor e todas as pessoas à minha volta têm mais condições financeiras, o país enriquece. Exatamente. Né? Exatamente. Na verdade, a condição do brasileiro, ela, de uma maneira geral, né, ela é reflexo do somatório das condições individuais das famílias hoje. Vamos pegar alguns indicadores. Né? Hoje se estima, por um levantamento recente aí da Confederação Nacional do Comércio, que mais de 60% das famílias tenham algum grau de endividamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós já consumimos algo que a gente não sabe se a gente vai ter lá na frente recursos entrantes para pagar. A gente já está fazendo uma aposta de futuro de que tudo aquilo que nós temos de entradas financeiras já estão comprometidas. E nós estamos falando da maior parte da população brasileira. Tá? Ao mesmo tempo, a gente não consegue ter uma orientação muito generalista. Às vezes a gente encontra alguns sites, alguns especialistas que são muito enfáticos, dizendo, não, olha, você tem que guardar 30% da sua receita. Depende da sua receita. Né? Algumas pessoas, hoje no Brasil, vivem em cima de um salário mínimo que não permite, com muita facilidade, esse processo de reservas. Então, a gente tem que ter muito cuidado que, às vezes, a ideia de que, olha, nós temos uma fórmula pronta que você deve seguir, ela não funciona de maneira adequada para todas as realidades. Assim como nós não temos um planejamento único para todas as empresas, que dirá um planejamento único para todas as famílias. Né? Uhum. Cada família tem uma realidade, cada pessoa tem uma necessidade, cada ser humano tem uma ambição, tem um desejo. Então isso precisa ser sempre flexibilizado. Em alguns casos, alguns sonhos ou até algumas necessidades, é lógico que a condição de endividamento imediato ela vai fazer sentido. A realidade que a pessoa está vivendo não permite que ele tenha aquele processo de garantir uma referência para o futuro. Mas onde é que entra o planejamento financeiro até nisso? Ele precisa olhar para a realidade dele e buscar continuamente formas de redimensionar essa sua realidade. Se ele apenas deixar para ver o que vai acontecer, pode ser que o que vai acontecer não aconteça nunca.
Né? Então, é ser proativo, é o processo de você atuar para buscar algumas soluções. O que não é fácil. Muitas vezes, imagina, eu fiz um planejamento para daqui a 5 anos ter a minha casa própria. E a gente encontra um processo de pandemia. Talvez não vai ser em 10 dias, em 30 dias, em 6 meses, que eu vou conseguir ter a cabeça fria, eu vou conseguir ter a claridade do cenário para dizer o seguinte, olha, ufa, agora eu já consegui pelo menos pensar o que eu vou fazer. Né? Cada realidade, cada cenário, né, talvez vai exigir um pouco mais de tempo para esse trabalho. E aí, nessas horas, a busca de outras pessoas para dividir com você as angústias, as dificuldades e até te trazer insights do que outras pessoas, outras empresas, outros negócios estão fazendo, podem dar para você a saída que você não imaginava. Eu tenho falado para muitas pequenas empresas quase todos os dias, Carol, se você tentar lidar reinventando a roda sozinho nesse momento, a sua chance de sucesso é muito pequena. Se com várias pessoas te ajudando a coisa já está difícil, imagina se você se isolar. Né? Então, a sacada é essa, é você ter referências que possam te trazer um pouco de segurança, pelo menos no ato de pensar o seu futuro. E aí sim, depois vem a prática da construção do planejamento, do orçamento e das metas que você busca alcançar. Legal. E fazendo um link aqui, o pessoal está participando, eu gostaria de agradecer. Eu estou nos meus 2 Instagram, né? Estou aqui no Instagram da consultoria que a gente está fazendo e aqui eu estou segurando o celular para o pessoal acompanhar aqui que entrar pelo outro Instagram. Então, aqui, lendo aqui um pouquinho, o pessoal está fazendo algumas perguntas nos comentários. Eu tenho que, vamos ler aqui o que o pessoal está escrevendo aqui. Show de bola, o pessoal está participando. É isso aí. E é exatamente isso que você comentou, né? O network é unido. Isso aí, a pandemia, uma das lições mais filosóficas que a gente pode tirar é que a gente não foi feito para viver sozinho. Tira da cabeça essa ideia, a gente foi feito para viver união, se apoiando. Você não tem a solução, talvez eu tenha, e aí eu consigo agregar valor no teu negócio. Ou talvez você tenha a solução que eu estou buscando, né? Ou a conexão. Então, aqui, ó, tenho um amigo lá de Porto Alegre, lá de Canoas, que tem uma empresa também de alimentação, e falou que quem tem uma reserva financeira aí vai conseguir se manter por um tempo. Então, isso que a gente falou, a importância de não gastar tudo, sempre ter uma reserva, uma contingência. E quanto tempo, assim, que tu estima, a gente foi começando do zero, o que você me diria, então, fazendo uma análise, porque eu faço consultoria financeira, né? E aí eu pergunto para as famílias, para as pessoas, quanto que você ganha? Quanto que você gasta por mês? Quanto que ganha até sabe, né? Mas é uma pergunta que gera muita dúvida. Então, como que a gente faz, de uma maneira simples, ideias, ou no computador, ou escrito, para controlar os gastos, sem ser aquela coisa chata, né, de tudo na ponta do lápis. Para mim, isso não funciona. Toda vez que eu vou no mercado, eu vou anotar, vai dar uma bagunça, não vai dar certo, eu não vou fazer. Mas uma maneira a gente ter um planejamento, né? Talvez com médias, e a gente começar a mudar essa cultura. Aqui também está participando conosco a Kátia, que ela não mora aqui, ela falou que realmente o brasileiro precisa mudar a cultura, né? Essa cultura de imediatismo que nós comentamos aqui. O Edu colocou assim, ó, tem uma pequena empresa e me preparo sempre para a crise. Ao passo também que, mesmo as empresas que se preparando, têm que contar com a inadimplência desse momento. Então, outro fator que a gente vai tentar falar ainda hoje. E a Kátia colocou aqui para nós, estou na Europa, e você não pensa que aqui não entraria em crise, né? Já está previsto uma recessão. Então, lá tem previsão, só que a diferença é que eles já estão um pouquinho mais estruturados, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa copiar os bons exemplos, né? A Si colocou aqui para nós que ela fez uma pergunta, né? Você acredita que o comércio vai voltar a parcelar compras em 24, 36 vezes? Então, a Kátia também colocou aqui, ó, como você pensa que na Europa o pessoal só pensa no futuro do setor, de todos os setores. Infelizmente, a cultura brasileira não pensa do mesmo jeito. Mas acho que essa pandemia mudará o modo de pensar no Brasil, com certeza. Então, é para isso que a gente vem falando de planejamento e proteção. O Valdeci também colocou aqui, tem muita gente aposentada, pensionista, tem muita gente que tem um salário próprio, rendimentos com aluguéis. Então, ele está colocando aqui que vai ser possível uma retomada boa e rápida. Então, quer dizer que tem pessoas ainda consumindo,
Porque é isso que é economia, né? É oferta e demanda. Se não tem esse ciclo, a gente quebra. Então, recapitulando aqui, gente, de perguntas, Rapaz, é né? uma lista, hein? Uhum. Vamos, como o Jack Stripador faria, vamos começar ali daquela minha dúvida sobre tem que anotar tudo. Como é que a gente faz para ter um controle das despesas? Vamos lá, Carol. A gente tem uma aversão natural, e eu acho que isso no Brasil é ainda mais enfático, em lidar com aquela palavra, disciplina. Nós fomos também aculturados por diferentes frentes, da educacional à política, a entender que disciplina é falta de liberdade. Não é verdade, mas quando a gente está lidando com o fator cultural, é um impacto que a gente tem que considerar. Então, quando a gente fica com a necessidade de prestar contas a alguém da nossa vida, e olha só, nesse momento nós estamos prestando contas a nós mesmos, não é ninguém terceiro. Uhum. Isso gera um fator um pouco incômodo. Pô, eu tenho que ficar analisando isso todos os dias. Sim, eu também tenho essa dificuldade. Não pensem em vocês que isso é algo que acomete só algumas pessoas. Isso acomete a grande maioria das pessoas. É por isso que há ferramentas que facilitam, né? Você pode fazer isso na anotação num caderninho. Eu conheço amigos que têm o caderninho no bolso. Leva no bolso, lá vai no supermercado, pagou, anotou. Tem gente que já põe isso no aplicativo do celular. Tem gente que tem a sua planilha do Excel. Tem gente que faz um apanhado no fim do mês, então vai guardando tudo quanto é notinha e coloca no fim do mês Uhum. numa geral. É lógico que assim, quanto mais acuracidade, ou seja, quanto mais próximo do seu dia a dia e do detalhe você estiver, mais vai ser o grau de precisão do que você está gastando. Quanto Então mais tem que anotar distante, mesmo. você pode fazer isso mais genérico? Pode. Quanto mais genérico, maior o grau de erro que você pode incorrer nessa análise. Mas alguma análise é melhor do que nenhuma análise. Então, se você, nesse momento, se sente um pouco incomodado com a perfeição, comece. Não precisa, então, anotar tudo. Mas se policie e coloque lá na sua agenda de trabalho, pelo menos uma vez por semana, para fazer o fechamento da semana e tentar resgatar tudo Uhum. que você gastou. Talvez na próxima semana, por isso já ter se tornado um hábito, já não seja mais tão chato, não? E aí, Uhum. lá no mês que vem, você vai começar a fazer isso ao invés de uma vez por semana, duas vezes por semana, e vai aumentar o seu grau de detalhismo nas anotações. Então percebam, De é um disciplina, exercício né? que com o tempo você vai aprimorando. O problema é sair da inércia. Então, fazer um controle apurado do que você tem é importante. Volto a dizer, nem todo mundo tem essa paciência de fazer isso plenamente todos os dias, todos os meses. Vai ter momentos onde Uhum. a gente vai largar de mão. Mas, de novo, quanto mais você fizer, melhor. Então, o negócio é começar e fazer um acompanhamento desse dia a dia. E dentro desse Uhum. dia a dia, talvez você vai ter algumas surpresas muito interessantes. Por exemplo, a gente imagina que talvez o nosso aluguel, o nosso telefone, a nossa luz, a nossa água sejam os grandes vilões do nosso orçamento. E quando a gente Uhum. começa a dar uma olhada com um pouco mais de carinho nos custos, a gente às vezes descobre alguns gastos pequenininhos dentro de casa. Aquela ida diária na padaria, que talvez você pudesse comprar em uma maior quantidade no supermercado. E com isso, né, com um item que você está comprando no atacado, reduzir um pouco do seu gasto, mas como essa frequência na padaria ela é diária, você não percebe o quanto que aquele pouquinho que você gasta todo mês te gera no final do mês. E aí você descobre, puxa Uhum. vida, olha o tamanho do gargalo que eu tinha. Como eu não anotava, eu não percebia. Então, é lá no fim do mês que você vai ver o resultado, o prêmio daquela disciplina que você teve ao longo das semanas. Ah, no outro mês eu já não consegui. Ah, ok, tudo bem, mas você já teve uma Uhum. referência. A partir destas referências é que dá para a gente começar a pensar de fato no que eu vou mexer, no que eu posso mexer, o que eu tenho capacidade de mexer. Tem gente que daí vai e comete o que eu acho que é uma falha. Não vou nem dizer um erro, mas é um ponto que talvez pudesse ser olhado de uma maneira um pouco mais precisa. Não, eu tenho que mexer em algumas grandes contas, não interessa, eu tenho que baixar, eu estou gastando muito com isso aqui me incomodou. Esquece do seu momento familiar, do seu prazer diário, das coisas que para si são importantes
e fazem sentido. Então, a gente tem que conciliar, por estar fazendo parte do nosso orçamento familiar e pessoal, a condição dos prazeres que nos dão alegria no dia a dia com os cuidados e as referências que nós vamos ter no nosso orçamento para os prazeres que eu vou vivenciar lá na frente, alcançando os resultados que eu quero. Então, é uma balança. Não precisamos de radicalismos. Lógico, eu quero enriquecer rápido, isso todo mundo quer. Mas isso vai te exigir um nível de privação que você tem que avaliar. O quanto que isso vai influenciar na tua felicidade. E aí sim, não estando feliz o suficiente, o quanto que você vai ter ânimo para continuar persistindo nessa condição de atingir as metas e os resultados que você gostaria. É por isso que às vezes alguns produtos, como eles entram na tua rotina, seja um investimento, seja um seguro como o seu, eles ajudam. Porque aí você faz como se fosse uma reservinha técnica, onde você vai lidando com o seu dia a dia, na sua felicidade, as amarguras do dia a dia, e aquilo ali automaticamente já está trabalhando por você para o futuro. Então é uma dor de cabeça mesmo que você tem toda semana de pensar lá com o futuro, porque você já deixou ali na linha, por exemplo, do seguro ou do investimento, algo que vai trabalhar por você lá e você pode se concentrar mais no hoje. Então é muito importante, realmente agrega muito valor falar disso, que é um fator que passa a pergunta e as pessoas não têm noção do quanto que estão gastando, né? Eu acho, claro que é um gasto variável, mas é muito importante então a gente identificar para ter um planejamento, saber onde a gente quer ir, talvez cortar o gasto, né? Saber o que é realmente necessário, né? O que às vezes está indo ali num vazamentinho. E no final do ano, pode ser que seja R$ 5 que tu vai gastando toda semana. Num mês já dá 20. No ano já dá R$ 240. O que você poderia fazer com R$ 240? Para muitas pessoas, esse valor já é uma cobertura na nossa empresa, tá? E o que acontece? A Mongeral, ela tem 185 anos já de atividade, sempre trabalhando com isso, um planejamento financeiro. E essa questão que você comentou, nossa previdência fica todo mês ali, ou no cartão de crédito, no débito em conta, até mesmo no boleto, que a pessoa vai ter aquele valor compulsório que ela vai estar protegendo a vida dela e planejando o futuro. Né? Começa com um valor baixo, a proteção é menos que uma pizza, tá? E o valor da previdência, o nosso mínimo, poderia estar comparando assim com eu não sei dizer, mas assim, uma saída, né? Digamos, uma saída no shopping é menos, tá? E tá fazendo um planejamento para o futuro. A gente sabe que a INSS não é segurança, e isso é ótimo, porque o nosso país está tomando uma iniciativa cada vez mais que as pessoas trabalham para ter os seus benefícios, e então vai mudando, né, os conceitos de depender do Estado. E a gente precisa se planejar. Então, quando você está fazendo uma previdência, aquele valor fica lá e rendendo conforme a economia, né? É regulado pelo IPCA, numa média de 8% a 10%, sendo bem otimista. Mas, quanto menos é o rendimento. Então, quanto maior o capital vai acumulando, mais vai tendo rendimento. Então, é importante começar cada vez mais cedo. Organizar a vida financeira, saber o que está gastando, saber o que pode cortar e gastar e investir no que é importante. Porque eu ouço muito isso, sabe, André? Mas agora eu não posso, eu tenho outras prioridades, eu tenho que comprar enfim, meus imóveis, né? Eu tenho que fazer minha faculdade. Legal, mas talvez seja esse planejamento que te permita ter tua casa, permita ter teus estudos, ter tuas viagens, esse planejamento anterior. Não deixar a coisa pegar fogo para depois apagar. Por isso que a gente fala da importância de se proteger. Porque uma invalidez e uma morte prematura são riscos que todos nós estamos vulneráveis. Eu sei que você já é protegido, né? Conhece muito bem a nossa empresa. E aí a gente vem a importância de se proteger. Começar com pouco, mas organizar, porque talvez aquele gapzinho ali, gap no linguagem da administração, no jargão, é uma falha, né? Então, talvez aquele gap de que tá vindo muitas vezes numa padaria, poderia estar fazendo minha proteção.
Porque ao longo da nossa vida, o ciclo da nossa vida é o quê? Começa a vida, vai estudando, vai adquirindo um patrimônio, um carro, uma casa, os filhos. Se tudo der certo, você vai chegar na sua riqueza, aquilo que você almeja, se mesmo se dedicando muito, se privando de algumas coisas. Mas aí vem a importância da proteção, porque se as coisas não ocorrerem conforme a gente planejou, aí eu preciso ser previdente. Tem algumas coisas, sabe, Carol, que acabam contribuindo para isso, até de maneira ferramental. O amigo que nos perguntou ali sobre a condição de inadimplência, por exemplo. E isso, eu ia falar. Por que que hoje talvez a nossa taxa de inadimplência esteja tão grande? A taxa de inadimplência em alguns negócios, principalmente os negócios relacionados a consumo, ela tem uma proximidade muito forte com o nível de endividamento das pessoas. Quer dizer, a partir do momento que eu estou endividado, o que que isso significa? Significa que aquilo que eu vou receber lá na frente já está comprometido. Então, se eu fizer um gasto novo, eu vou ter que escolher quem eu vou pagar. Né? Eu vou pagar o gasto daquilo que eu já consumi, eu vou pagar o gasto daquilo que eu estou consumindo agora. Então, tem alguns vilões nisso. Vamos pensar no exemplo do cartão de crédito. O cartão de crédito tem uma taxa de juros que oscila aí de banco para banco, mas usualmente chega a 164% ao ano. Né? Algumas bandeiras têm mais de 300% ao ano de juros acumulados, e que são valores que você poderia estar utilizando para fazer várias outras coisas. Quando eu estou falando em 300%, eu estou falando o seguinte: você ganha 10 e você paga 40 para o banco. Os 10 mais 3 vezes esse valor. Então, quer dizer, você poderia estar fazendo um aproveitamento melhor da sua condição se você já não tivesse comprometido, e às vezes comprometido sem saber se tinha capacidade de lidar com aquilo, postergado, e depois de postergado, repostergado, e aí esse valor ele vai construindo uma dependência do seu patrimônio, que você não consegue aproveitar esse patrimônio e essa receita para trabalhar no seu favor. Outra condição são os empréstimos. Né? O CDC hoje é relativamente barato, o crédito direto ao consumidor, mas tem alguns outros empréstimos que as pessoas pegam. Eu conversava hoje à tarde mesmo com uma pessoa falando sobre essa condição de eu tive um empréstimo, aí depois eu vou no banco, eu refinancio isso. Puxa vida, a instituição bancária está sendo boa comigo, está me permitindo eu renovar o meu empréstimo. Só que ela está jogando uma nova taxa de juros, ainda que ela te diga que seja pequenininha, em cima do montante que você emprestou e em cima do montante de juros que ela já te aplicou no primeiro empréstimo. Então ela está fazendo juros em cima dos juros que você já estava se comprometendo. E são valores que você poderia estar aproveitando para outras realidades. Então, como é que eu faço para me planejar para o futuro? Primeiro, não comprometo ele com coisas do presente. Então eu tenho que olhar muito bem antes de fazer um empréstimo, antes de fazer um financiamento, antes de usar o cartão de crédito, antes de parcelar o cartão de crédito, antes de entrar num carnê de longo prazo aí, de muitas prestações, pensar o quanto que isso vai comprometer da minha renda futura. Eu não tenho segurança de que eu vou conseguir fazer isso. Ótimo, então você já tem a resposta. Não faça. Tá? Se você não tem esse controle do processo de consumo, faça o esforço que você puder para não consumir. Hoje é muito mais barato, por exemplo, você... eu tenho que financiar, por exemplo, estou agora nessa situação um pouco apertada, estou fazendo brigadeiro para revender. E aí, na hora de pagar no supermercado, eu passo o cartão de crédito porque eu só vou pagar lá no mês que vem. E aí, no mês que vem, demorou um pouco para receber do pessoal que comprou o brigadeiro, eu passo o cartão de novo, paguei só o mínimo porque não tinha entrado dinheiro, eu não consegui pagar. Aí a taxa de juros do extra do cartão já aumentou e você queimou mais um pouquinho do limite de crédito que você tinha. No terceiro mês, você fez isso de novo. Quando você vê, você estourou o seu limite que você tinha de crédito, você está com a inadimplência alta, porque você já viu no primeiro mês que os seus clientes não pagavam direto, você não lidou com aquilo, você já está devendo vários meses para frente, porque é o tempo que vai levar para você liquidar tudo que você acumulou com o cartão, e mesmo assim, se você se perder em qualquer momento desse futuro, esse valor que já era alto só aumenta. Seria muito mais barato se você tivesse planejado. Olha, quantos clientes eu consigo atender
quantos brigadeiros eu vou precisar fazer nos próximos 3 meses, quanto que eu vou usar de chocolate e leite condensado. Ah, eu cheguei num valor X. Seria muito mais barato eu ter tirado um empréstimo no banco, ter tirado um CDC, ter pego, por exemplo, alguma linha facilitadora para mês ou coisa parecida. Seria infinitamente mais barato você pegar esse valor para comprar os seus materiais e depois ir pagando ele gradativamente, do que você deixar no seu cartão de crédito com um grande risco. Então, quando a gente fala em pensar o futuro e se planejar, é analisar as ações que você está fazendo para ver quais são as alternativas que você tem para ficar mais tranquilo e mais barato. E isso, essa palavra, ela faz muita diferença em qualquer operação, que é a tranquilidade, é a segurança, é a redução de risco no seu futuro, no futuro das suas operações, seja do seu pequeno negócio ou seja na sua condição particular. Entendi. Então, a maneira seria mudar essa roda, né? Que está invertida. A gente paga os juros, né? No caso, a cultura, né? É pagar juro e não receber. Então, como é que a gente faz? A primeira coisa que você falou, né? É a olhar o que está gastando hoje, não se comprometer com excesso, né? Ver abaixo das posses, sempre ter uma reserva financeira. Mas como é que a gente faz para mudar esse ciclo, né? Além de ter uma proteção por caso de um fator que é imprevisto, ser previdente antes do imprevisto, que a pandemia mostrou que muitas pessoas não estavam fazendo uma previdência, que é ser o quê? Cauteloso com risco. Mas como é que a gente faz para inverter essa roda que hoje a gente trabalha, hoje, né, eu, graças a Deus, né, já consegui me organizar financeiramente, senão seria totalmente demagogo, né? Mas, enfim, para a gente mudar essa cultura, mudar um padrão de vida da pós-crise, né? De maneira vendo a realidade hoje, mas para a gente ser tomador desses juros. Olha só, Carol, eu conversava alguns dias atrás numa live com um colega seu, o Gabriel Ivo, que é lá de Belo Horizonte, é da Mão Geral também, um grande parceiro meu, um grande amigo. Ele é consultor financeiro também, a gente discutia exatamente sobre esse ponto. E uma das sugestões que ele deu, que eu acho que eu preciso replicar aqui, que é importante, é você pegar onde estão os seus gargalos que você não dá conta e tentar lidar com ele, fazendo com que ele deixe de fazer parte da sua vida. Então, por exemplo, eu estou refém do cartão de crédito, eu não sei o que eu faço para me livrar dele. Primeira coisa, se livre dele fisicamente. Né? Larga ele de mão, você não está sabendo lidar com ele, ele só está te causando problema. Quebra esse cara, né? Destrói ele. Pelo menos você não vai mais botar a mão nele para criar novos problemas e você vai se obrigar a ter que correr atrás de outras alternativas para começar a lidar com a sua operação do dia a dia. Segunda condição, todo mundo com quem você trata, por exemplo, fornecedores, por exemplo, instituições bancárias, todo mundo tem o custo para te atender, ainda que nós todos lidemos com parcerias. É a hora de você sentar com cada um desses e tentar renegociar. Ah, eu tenho uma dívida com o meu banco. Vai lá no gerente e diz para ele, cara, eu não estou dando conta. Você quer continuar recebendo ou quer que eu pare de pagar? O que você pode fazer por mim? E conversar com outros bancos, procurar outras parcerias e outras soluções. Tá? Terceira condição, custos. Aí é sentar realmente na sua listinha lá, ver o que você está gastando e ver onde é que você vai conseguir mexer. Né? Algumas coisas você vai conseguir mexer de imediato, outras talvez não, mas é começar a pensar o quanto que eu posso modificar da minha realidade no dia a dia. Quarta condição é você ver de onde é que está vindo a sua receita. Olha só, primeiro nós estamos olhando tudo para a parte de gasto, eu nem falei ainda da parte de entradas. E essa parte de entradas... Pois é, mas é porque assim, às vezes o pessoal pensa assim, nós estamos num momento agora muito severo, onde a gente está tendo uma redução muito forte das entradas, nosso amigo ali falou da inadimplência, outros estão com seu negócio parado, outros infelizmente o negócio sucumbiu, alguns que estavam como colaboradores das empresas acabaram sendo desligados, e aí fica aquela ideia de que assim, eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. Não, olha só, a gente já falou, só na parte de custos, um monte de coisa que dá para você fazer, independente da sua realidade de entradas nesse momento. A gente tem que ir tentando estancar a sangria e depois olhar para a parte
de receitas. Isso vale para você e vale para as pequenas empresas que a gente tem conversado nos últimos dias. Nos primeiros meses da pandemia, o que todo mundo fez? Sentou no fluxo de caixa e pensou, onde é que eu consigo estancar as minhas saídas? Não pode ficar saindo o dinheiro do caixa. Eu não sei quando é que vai voltar a entrar ou quanto que vai voltar a entrar, então eu tenho que segurar meu caixa o que eu posso. Mas eu não posso fazer isso para o resto da vida, eternamente. Então agora eu vou olhar para a condição de receita. A condição de receita, agora ela vai dar um pouco mais de trabalho, porque, lógico, cada um está numa realidade, está inserido num contexto e em um tipo de mercado, né? No segmento que atua, no tipo de trabalho que atua. Alguns vão ter um pouco mais de facilidade, outros vão ser bem mais difíceis, mas quase todos, sem exceção, de alguma maneira, vão precisar mudar. Aquela coisa de que assim, ah, não, o normal vai voltar. Gente, é uma grande ilusão. Já mudou tanta coisa nos nossos últimos dias. Acreditar que as nossas rotinas voltarão a ser o que eram há 3 meses atrás é um grande risco a gente lidar com esse cenário para o futuro. Em contrapartida, aqueles que estão mudando, estão buscando aprender uma coisa nova. Tem gente que aproveitou esse momento para transformar o que era um hobby em uma atividade que lhe gera renda, seja a parte de gastronomia, a parte de artesanato, a parte de trabalhos manuais. Isso tem virado uma fonte de renda adicional. Tem pessoas que estão fazendo grandes aprendizados com a internet. Tem gente que está aprendendo a lidar com dados, tem gente que está aprendendo a lidar com informática, tem gente que está aprendendo a lidar com finanças. Né? Está servindo como um exercício para várias condições. Eu fazia muito tempo que eu não me ofertava para as empresas para buscar emprego. Tem gente que está aproveitando essa ferramenta como a que nós estamos usando agora, como o bate-papo da live, para usar isso e aprender a se ofertar, a se colocar à disposição das empresas. Então, o que você precisa fazer é, para onde é que vai lidar a realidade que eu me dou bem, que eu gosto, que eu aprecio, para eu me aprimorar? Quais são as ações que eu vou listar para fazer esse aprimoramento, para que eu tenha resultado nos próximos dias e no futuro? E aí, nessas ações, depois você vai importar tudo para o seu orçamento. Nesses cursos que eu quero aprender, algum deles eu vou ter que investir agora e pagar, de repente, uma mensalidade? Nessa nova realidade, eu vou ter que comprar novos materiais? Nessa nova realidade, eu tinha uma poupancinha lá, será que uma parte dela é melhor eu botar isso em uma outra fonte de investimentos, fazer uma aposta um pouquinho maior? Ou, de repente, uma poupancinha um pouco menor, será que eu tenho que pegar um pedaço disso para investir? Não é gastar, investir em novas construções que podem me trazer renda. Então, é olhar para onde você vai atirar e colocar isso como um algo a mais, uma ação a mais. E fazer isso em um processo construtivo. Eu vou tentar agora nos próximos dias. Eu gosto muito de culinária, mas eu nunca vendi nada disso para ninguém. Faz os primeiros pratos, você vai ter que comprar ingredientes, você vai ter que preparar. E leva para a família, leva para os amigos, para ter uma opinião, né? Para ver se realmente você está no caminho certo antes de sair fazendo a marmita para vender. Pode ser que, né, não consiga. A hora que você tiver a opinião dos amigos e dos parentes, eles mesmos vão te dar feedback com os argumentos que você vai poder usar para vender. Olha, André, você fez uma couve mineira aqui, ficou um espetáculo. Né? Eu morei em Minas muito tempo, não sabia que aqui em Santa Catarina alguém fazia igual. Pronto, virou um argumento de vendas para você transformar a couve que você fazia para a família no couve limitada, marmitas mineiras em Santa Catarina. Né? Então essa é a construção, é ir aprendendo o que você quer que seja aquela referência de vida para você daqui para frente. Então, uma maneira nova de enfrentar, né, a nova realidade, consciência, e é nesse sentido que a gente vem trabalhando, né, para proteger, para as famílias terem uma organização, mudar isso, essa cultura de gastar o que não tem, né, de tirar empréstimo, de comprar o que não precisa, tudo isso vai mudar, eu acredito, para melhor, e talvez a gente fique mais rico, né, sabendo lidar melhor com o dinheiro, sabendo lidar, e aí sim consiga, né, claro, movimentar a economia, porque o vendedor da loja lá também precisa vender, então é bom, então com a gente tendo mais dinheiro na mão, né, mais capitalização para nós,
é mais vantagem, mas precisa desse retrocesso aí, de voltar, de analisar o quanto que tá gastando e fazer um investimento efetivo, né? Algo que fique gerando receita. E quando for falando um pouquinho de empresas, né, que você tem muita experiência nessa área, então fazer um negócio, avaliar, né, os riscos, avaliar um planejamento pequeno, né, já para começar, para não ser mais um prejuízo, senão não faz uma organização, acaba ficando cada vez mais uma bola de neve e vai se tornando porque não teve o planejamento. Então, por isso que é importante, né, ter um planejamento. E o que eu queria trazer para vocês, agradecendo, né, daqui a pouquinho o Instagram vai tirar a gente aqui do ar, mas eu gostaria de agradecer cada um que participou, colocou ali uma mensagem, um carinho. Gente, obrigada, né? Que bom que tomara que tenha feito sentido para vocês, no sentido de que é importante a gente começar do zero, fazer uma planilha, um caderninho, né? E Carol, ter uma produção. Claro, se fica à você me vontade. permite, só fazer um agradecimento aqui em complemento que você está mencionando. Nós temos vários amigos que estão participando aqui conosco. Tem aqui a entrada agora há pouco do Evandro Linhares, meu querido amigo, nosso ex-presidente do CRA aqui de Santa Catarina. Evandro, obrigado por estar conosco aqui, um grande abraço. E dentro desse processo de networking, né, de nós estarmos aí com os amigos, com os contatos, sejam eles os que a gente já tinha ou novos, porque se a gente quer entrar em um novo mercado, a gente tem que conhecer as pessoas que lidam com ele, né, fazer uma reverência aqui para a nossa amiga Annelise, que está aqui conosco, né, e que criou aí um processo de conexão entre empresas espetacular, e usar isso como dica e sugestão para os colegas, para que busquem esses grupos empresariais, porque nesse momento eles são fundamentais, né? Vocês trocarem ideias, experiências, ver o que está fazendo mais sentido para um ou para outro e conseguir ser mais assertivo. Às vezes você não precisa incorrer no mesmo erro que um amigo já precisou passar para você ter um crescimento. Às vezes nessa troca você consegue encurtar o caminho entre a sua dificuldade e a solução localizada. Então, Evandro, Anne e os demais, obrigado aí por estar conosco. Então tá, obrigada por todos que estavam conosco. E a chave do planejamento é essa, né? Não somente mudar, né? Gastar menos do que ganha, é ter um planejamento, é ter uma reserva. Há 28 segundos aqui restantes, mas é mudança de pensamento, é uma mudança de cultura e talvez essa seja, se a gente pode mensurar alguma coisa positiva, é a mudança, né, da cultura que a gente sabe que depois de épocas de crise nós temos o renascimento, né, a fase no passado e a gente espera que a partir de agora talvez nos tornemos aí mais conscientes em relação ao planejamento e consumo e gerando mais riqueza. Isso aí, Paulão, Fernando, Luciano, um abraço, amigos. Obrigado, Carol, pelo convite. Tamo junto. Obrigada. Tchau.